Almir, só um Estão me minutinho. Ah, escutando? pode começar, por favor. Posso começar então? Então, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes hoje com a gente. Hoje eu tenho um prazer enorme de apresentar o trabalho, apresentar, na verdade, a nossa próxima palestrante, a Luana. E eu vou salvar os elogios para depois da apresentação dela. Eu vou começar pelo pequeno resumo da trajetória como pesquisadora. Então, a Luana é doutora em língua portuguesa pela PUC de São Paulo, foi docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Unifran de 2019 a 2020, é integrante dos grupos de pesquisas GETU, Grupo de Estudos de Textos Humorísticos, era Grupo de Estudos Retóricos e Argumentativos e PARE, Pesquisa em Argumentação e Retórica. Ela desenvolve, então, pesquisa nas áreas de linguística e língua portuguesa, com ênfase em retórica e argumentação, sobretudo nos campos do humor e da mídia. O trabalho que ela vai apresentar hoje para a gente se intitula O Humor no Púlpito e o Despertar da Confiança. E, sem mais delongas, então, eu passo a palavra à Luana. Tem uma ótima apresentação, Luana. Estou aqui ansioso para a gente discutir seu trabalho. Muito obrigada, Valmir. Boa tarde a todos, a todas. Aquele check que a gente sempre dá, saber se vocês me escutam. Sim, a Ana Cláudia respondeu, então vocês me escutam. Primeiro agradecer, não apenas ao Valmir, mas todas as pessoas, todos os envolvidos, né, aqui no ciclo de palestras. Obrigada, Tiziano. Obrigada, Maria Flávia, pelo convite. É muito bom estar mais uma vez aqui no PARE e poder desfrutar de mais um dia com vocês, mais um dia de muito aprendizado. Eu acho que o que eu vou dizer, essa conversa, mais do que uma palestra, uma conversa realmente, porque eu acho que dialoga muito com o que a Maria Silvia e com o que a Ana já disseram, mas a Ana criou uma expectativa em mim, que na verdade era de que elas ficassem aqui até 4h30. E aí eu fiquei aqui na torcida, mas não aconteceu, não rolou. Então, vamos seguir. Agradeço também ao Luciano, porque o Luciano foi uma pessoa que me trouxe o meu objeto de análise. Na verdade, para quem acabou de ouvir aí a apresentação do Valmir, eu não trabalho normalmente com discurso religioso, trabalho sim com humor, mas não com discurso religioso. E o Luciano me trouxe, então, esse objeto, me apresentou esse objeto, muito interessante e cheio, que nos possibilitou uma série de reflexões juntos e na elaboração do capítulo também separado. Ele me abandonou, não me quis, mas é isso, né? Vida que segue. Continuei a escrever o capítulo. E aí está. Espero que ele venha também fazer perguntas e participar aqui da apresentação com a gente. Assim como as meninas que acabaram de falar, acho que nós temos muito a conversar sobre tudo que elas disseram, uma vez que o meu trabalho também fala sobre confiança, despertar da confiança no discurso religioso, dessa vez por meio do humor. Então, vamos lá. Bora, que eu falo mais que some da conta, né? Então, temos que caber no horário. Como o Valmir já disse, o Tiziano também já apresentou, o meu trabalho se chama O Humor no Púlpito e o Despertar da Confiança, e parte de algumas reflexões aí a respeito das funções do discurso religioso e das funções do humor dentro de diferentes tipos de discurso, incluindo aí os discursos do campo da religião. De uma forma geral, a gente já reconhece reconhece os discursos religiosos como discursos retóricos, como discursos em que tanto a organização textual quanto a performance oratória, elas são muito importantes.
e que visam aí um convencimento ou uma persuasão, mas a gente muitas vezes não se atém ao que é prioridade em diferentes discursos religiosos que são, então, trazidos em diferentes contextos retóricos. Né? Como todos os discursos retóricos, de modo geral, os discursos religiosos eles também cumprem ações que são comuns aos outros. Né? A função de ensinar, né, o doquere, ou de transmitir as noções intelectuais, de convencer, e aí a gente tem, então, nuances mais argumentativas mesmo, o movere, ou moere, né, num latim mais reconstruído, aí a gente tem, então, uma função de comover, de tocar os sentimentos, que é o respeito ao lado emotivo do discurso, né, aquilo que desperta as paixões, e o delectare, que tem relação com o agradar, com chamar a atenção, que estimula o gosto, que estimula o sentimento de prazer, do prazer em ouvir esse discurso legal, esse discurso bonito, que não é necessariamente comovente ou super empolgante, que não me leva às lágrimas, ou que não me faz exultar, mas que é gostoso. Né? Muito bem. Quando a gente pensa num discurso que se presta conversão, por exemplo, muitas vezes ele toca mais o mover, ele toca mais o sentimento. Quando a gente pensa num discurso mais doutrinário, que se dirige a um auditório mais especializado, de membros de uma determinada comunidade religiosa, muitas vezes o objetivo dele é ensinar, e não tanto mais comover. E em outras ocasiões, em eventos, em festividades, por exemplo, nós podemos ter discursos mais comoventes, discursos que se prestam mais a ensinar, mas também aqueles que trazem esse agrado, né, que chamam a atenção, ou que querem despertar esse gosto e esse prazer, mais ligados ao delectário. Pois muito bem. Nesse discurso, isso é trazido por Ferreira, e que ele retoma lá dos retores da antiguidade, que vão tratar disso e vão tratar das relações de cada uma dessas funções com os estilos que são aplicados a cada tipo de discurso também, aí em função dessa variação dos contextos retóricos e dos auditórios. Certo? Pois muito bem. Esse discurso que a gente vai analisar aqui, eu vou analisar aqui hoje, ou que eu vou mostrar para vocês aqui uma notícia de análise, né? Ele se presta mais ao ensinar, certo? A uma transmissão de conteúdos doutrinários mesmo, porque ele se dá dentro de um contexto retórico em que existe um auditório, sim, especializado, um auditório particular que está vinculado a uma determinada denominação religiosa. Ok? Mas, de modo geral, mesmo aqueles que não se prestam mais fortemente a isso, que não têm essa função em ênfase, de modo geral, os discursos no campo, que circulam no campo da religião, de alguma forma, eles sempre testam a transmissão de algum tipo de saber, de algum tipo de regra, de bom costume, que está vinculada, então, às formas de conceber a transcendência, né, de entender como funcionam as coisas no campo da transcendência e como a gente, então, se comporta em relação a essa compreensão. Quais são os nossos comportamentos cotidianos que manifestam, então, essa compreensão e a influência dessa relação, então, na vida imanente. Pois muito bem. Já que eles têm esse conteúdo de transmissão de saber, de transmissão de regra, normalmente eles têm um conteúdo sério.
né, que dá a eles, então, um estilo mais austero, embora simples muitas vezes, para ser muito bem compreendido, mas ajuizado, não necessariamente sisudo, porém sério. E isso é uma tradição dos discursos do campo da religião, em geral. Né? Pois muito bem. O cristianismo, boa tarde, Ever. O cristianismo, em especial, que é a vertente religiosa de que nós tratamos, a que se vincula, então, o discurso que nós tratamos hoje, está muito relacionado a essa tradição. É uma tradição da teologia clássica que está associada a uma severidade, né? a uma seriedade. Mesmo porque o estabelecimento do cristianismo demandou dos pais da igreja uma certa limitação em relação às zombarias. As zombarias que se faziam, então, sentir diante do estabelecimento dessa nova doutrina, né, dessa nova compreensão do sagrado que se estabelecia. Então, do mesmo modo como não se permitia, vindo de fora, a zombaria, ou se procurava conter a zombaria vindo de fora, né, de um meio pagão, tentava-se também conter no seio do próprio cristianismo algum tipo de zombaria a respeito das doutrinas e das práticas, porque, afinal de contas, né, acreditava-se que isso de alguma forma corroía o discurso por dentro. O cristianismo ele está muito relacionado né, à ideia do monoteísmo estrito, né, e a ideia da perfeição, da trindade divina. E quando a gente pensa nisso, no ser perfeito, na ausência de falhas, né, de Deus e de todas as suas pessoas, a gente não encontra muito o lugar da comédia. Porque, afinal de contas, já dizia Aristóteles, e aí eu não coloquei o ano, porque eu sou uma pessoa que não tem memória, mas, se eu não me engano, é de 1987, uma edição da Nova Cultural da Poética. Tá? É na Poética que ele diz isso. E a comédia é a imitação de maus costumes. Os vícios, não vícios muito graves, porque os vícios muito graves, eles despertam patos, né? Eles despertam paixões trágicas. E ele fala disso, né, em relação à tragédia, né? Desperta o terror, desperta a compaixão. Quando eu tenho medo, quando eu tenho pena, eu não tenho comédia, eu não consigo rir. Então não pode ser tão grave assim. Mas tem que haver falha, tem que haver o erro, tem que haver o problema, tem que haver o imperfeito. E aí você pensa um discurso de perfeição, em que a imperfeição é sofrimento. Para existir a comédia, precisa existir a fratura, precisa existir a quebra no plano divino. Precisa haver a constatação da imperfeição. Nossa, mas nós somos decaídos, nós somos falhos, nós somos ruins, nós fazemos um monte de besteira. Ok? Mas isso, na instauração do cristianismo, esse divertir-se diante da falha é visto como um grande problema. Não devemos nos divertir diante da imperfeição. Nós devemos sofrer diante da imperfeição. Por isso a problemática também em torno da comicidade. Mas a falha que deveria me fazer chorar, porque a perda de uma perfeição pretendida ou sonhada ou planejada por Deus, como eu posso me alegrar de alguma forma diante disso? O riso é maléfico, o riso é coisa demoníaca, porque ele vem associado a essa
quebra. Perfeito? Pois muito bem. Eu tinha separado aqui até um trecho acho que de João Crisóstomo, que é muito interessante, mas eu não vou ler agora não, porque, né? Mas depois, se der tempo, eu leio. Ele fala exatamente disso. Vários teólogos, eles escreveram muito sobre isso, né? Os ícones da igreja, da oratória religiosa, da retórica religiosa, eles escreveram bastante a esse respeito, da diabolização do riso, né? E como o riso ele era malquisto dentro das instituições, durante os cultos. Pois muito bem, a igreja conseguiu banir? Sim e não. Sim e não. Conseguiu limitar, em certa medida. Muito difícil, porque a gente vivia ali, né, passando ali da Antiguidade à Idade Média, né, e tudo isso, um cômico popular pagão, um contexto de cômico popular pagão muito forte. E claro, que esse cômico popular pagão filtrava ali também, né, porque a igreja, afinal de contas, ela não está apartada da sociedade, né? Então, claro que essa influência cultural se fazia sentir ali. Contudo, o que se conseguia era limitar alguns eventos ou algumas épocas. A igreja chegou a permitir, embora a maior parte do tempo esse riso fosse malquisto, a permitir em alguns momentos, como na Páscoa, por exemplo, a penetração então desse cômico popular. Trazia as paródias de episódios da Bíblia, e que eram ali, então, usados até de uma forma divertida de educar, de ensinar a respeito dos episódios bíblicos, não mais com a austeridade de todos os dias, mas através de histórias, né, de histórias engraçadas, de histórias cômicas. Pois muito bem. Mas isso era restrito a algumas épocas, e quando percebiam que a coisa estava meio fugindo do controle, então esses jogos, essas brincadeiras, ou essas paródias, ou esses eventos, eles eram suspensos, eles eram limitados, para tentar se manter um controle a respeito disso. Pois muito bem, essa tradição se manteve aos trancos e barrancos. Essa tradição se manteve. Chegamos ao século XX, e o século XX é um século muito difícil, não que os outros não tenham sido. Mas, a partir do século XX, muitos filósofos e sociólogos e historiadores identificaram um fenômeno que está muito relacionado a todos os sofrimentos que a sociedade passou, né? Que, na verdade, a população mundial passou. Foi um século de pestes, tragédias, guerras, enfim. E nesse século de muito sofrimento, criou-se, então, um imperativo da alegria, uma busca incessante de felicidade e tentar, de alguma forma, suprir toda aquela dor, todo aquele sofrimento, que tentava distrair um pouco as pessoas de toda aquela tragédia que elas passavam. Pois muito bem, de todos aqueles sentimentos dolorosos, que tentavam trazer para um outro lugar. Então eram muito benquistos os discursos alegres, que tratavam de felicidade, de paixões mais eufóricas. Pois muito bem. Isso se refletiu em espalhamento de uma ludicidade,
e de um caráter espetacular e excessivamente magético, todos os âmbitos da sociedade. Né? A sociedade se tornou muito mediatizada também no século XX, e então uma coisa puxou a outra. Né? Essa mediação por imagem se tornou a mediação das relações sociais. Né? Por imagem se tornou, então, um lugar muito propício para o desenvolvimento desse discurso mais agradável, né? O discurso da alegria. Né? Como se espalhou todos os anos também pelo discurso religioso. E não teve mais muito como resistir, então, a essa necessidade de trazer a brincadeira, de trazer o jogo, de trazer o lúdico, de trazer o feliz, o alegre, né? Para dentro, então, também os discursos religiosos. Acontece que, até hoje, existe um pouco de restrição em relação a reconhecer no texto bíblico, no texto sagrado, alguma intenção icônica. Muitos pesquisadores já fizeram trabalhos a respeito disso, e isso é uma discussão, mas, independentemente disso, saindo do discurso estritamente bíblico, né, e se tratando de um discurso religioso, de um discurso a respeito, então, da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, ou mesmo da doutrina de determinada religião, aí sim, aí nós temos, inegavelmente, uma proliferação da comicidade associada aí à intenção de educar. Não educar, mas não educar agradável, educar por meio do deleite, educar por meio do... Certo? Temos aí, então, a atenuação da gravidade do conteúdo, logo uma mudança na forma do discurso. Continuamos com um discurso simples, né, que é aquele que visa educar, mas nós temos cada vez mais simples, né, e ao longo do século XX, mais acessível, mas também temos aí, inserimos um estilo mais ameno, que possibilita, então, mais vivacidade, né, que possibilita o desenvolvimento aí do humor. Estou passando um negócio errado aqui. Assim. Então, a gente vai trabalhar com o cristianismo católico. E aí, esse foi o corpus, objeto, na verdade, né? Esse foi o objeto que o Luciano me trouxe, que foi o Padre Léo. Já conhecia o Padre Léo, já assisti a algumas palestras do Padre Léo, enfim, mas não conhecia profundamente. Já conhecia o Padre Léo porque ele era um pregador muito renomado, né, e muito conhecido exatamente por participar de muitos eventos em função do seu jeito bem-humorado de pregar. Né? Ele era um sacerdote da renovação carismática católica, também fundador de uma comunidade importante, que é a comunidade Betânia, que atendia pessoas em situação social, pessoas em situação de risco social, e aí droga-dependentes, portadores de HIV, enfim, moradores, pessoas em situação de rua, né, e tudo isso. E além disso, ele se tornou, então, famoso pela sua evangelização por meio de narrativas, em especial as narrativas cômicas. Quando eu falo narrativas cômicas, piadas, causos, e histórias, narrativas de experiência pessoal, coisas engraçadas que aconteceram com ele ou com pessoas que ele conheceu. Certo? Pois muito bem. O nosso objeto de análise, então, hoje, é uma das palestras
do Padre Léo. Essa palestra foi ministrada num acampamento da Renovação Carismática Católica, no Carnaval de 2004, né? Há algum tempo já. Mas ela é uma palestra muito interessante. Já se mostra o título dela, qual é a intenção. Né? Confiar em Deus é o título da palestra. Logo, a intenção é despertar a confiança. A gente tem aí, então, um auditório que estava ali, circulando durante o Carnaval, neste evento, né? Da Renovação Carismática. Logo, católicos, em sua esmagadora maioria, ou, no máximo, cristãos de outras denominações, mas que tem ali algum tipo de compatibilidade, né? Tem algum tipo de identificação com ali a doutrina católica, os valores que são professados, né? E a forma de compreensão mesmo desse elemento transcendente, né? Muito bem. Essa palestra, no todo, ela tem um pouco mais de 1 hora, cerca de 1h10. Mas o trecho que a gente vai analisar mais em específico, ele vai do minuto 17h30 até o minuto 5h53. Não vou passar para vocês porque tenho que correr, porque eu sou essa pessoa que demora. Né? Mas se tiver tempo, passo para vocês o trecho. Ele é um pouquinho mais longo, né? Ele tem cerca de 8 minutos. Mas, para que vocês consigam, então, ouvir o que as meninas estão falando aqui de episódio, e é interessante ouvir, então, para perceber como isso se dá em ação, né? Como isso se dá em performance. Mas, por enquanto, taca ali, depois, se der tempo, a gente vê, tá bom? E a minha ação tá ruim. Se eu cair, alguém me avisa. Olha só. Aqui nós temos o espaço onde acontece a palestra. Nós tivemos, obviamente, milhares de pessoas que circularam por esse evento em 2004. Em específico, em relação à palestra, obrigada, Valmir. Em especial, em relação à palestra do Padre Léo, a gente tem aí milhares de pessoas. Vemos o espaço, que é o Cão do Senhor, esse espaço de eventos, né, que está lá na comunidade Canção Nova, na Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, né, para quem não conhece. E aí, nós temos uma vista externa, uma vista interna do dia da palestra. Vejam como está o auditório lotado. Milhares de pessoas foram aí contabilizadas nesse dia e assistiram a palestra que foi realizada e ministrada de manhã pelo Padre Léo, no domingo pela manhã. Passa o slide. Antes de entrar propriamente na palestra em si, na análise da trajetória na palestra, eu optei por tratar no artigo das narrativas de experiência pessoal. Afinal de contas, o padre ele vai lançar mão de uma narrativa desse tipo para desenvolver todo o seu raciocínio e para chegarem, então, a mover a paixão que ele espera mover, que é a paz, que já está dito. Né? O que são narrativas de experiência pessoal? Basicamente, histórias de história sobre problemas, violências, morte, histórias de coragem, história de esforço, de superação, de sacrifício, ou qualquer coisa que o valha. Histórias que sejam a respeito de acontecimentos incomuns. Incomuns, porém não inverossímeis, mas incomuns. Por quê? Porque esses eventos, eles são os mais prováveis de provocar um efeito no auditório, sobre o desejo do auditório, sobre a necessidade do auditório, ou sobre as paixões desse auditório.
certo? Quanto mais impactantes e quanto mais diferentes, inusitados os eventos, maior potencial eles têm, desde que não se incorra nesse erro, né, de serem verossímeis demais, sendo uma narrativa de experiência pessoal, onde se espera verdade, né? Se o que aconteceu, uma coisa que não se espera, que eu tenha, a princípio, né, a priori que eu esteja falando a verdade, ainda que eu exagere um pouquinho, mas se espera. Se for inverossímil demais, a gente cai naquele terreno do, opa, espera aí, essa pessoa está mentindo. E isso compromete naturalmente o ethos do orador. Uma das faces do ethos que diz respeito exatamente à sinceridade, à honestidade com que ele trata o seu auditório, que a gente chama de areté. Não comprometendo o areté, não parecendo inverossímil, tendo bom senso. Ok. Ser impactante é bom. Pois muito bem. Quem disse isso foi, quem mostrei para vocês, o Labov. Né? Mostrei, mas está aí. Né? Eu falei, na verdade. Foi o Labov, sociolinguística na área, porque ele observou isso a partir de entrevistas, né, em que as pessoas contavam, então, episódios das suas vidas. E aí, além disso, ele reparou, além de perceber que esses eventos, os mais impactantes, eram os que as pessoas davam, a gente também tem a questão da avaliação social da narrativa. O que acontece? Os sujeitos que eles estão envolvidos nas ações das histórias, eles são qualificados pelos auditores. São bons, são ruins, tanto os sujeitos quanto as ações. Né? Porque sujeitos e ações têm uma interpretação. São bons, são ruins, são corajosos, ou são cobardes, ou são honestos, ou são desonestos, enfim, seja o que for. Por isso, é importante que o orador tenha um cuidado e ele vai acrescentando aí um léxico avaliativo, uma figura de linguagem, uma hipérbole, alguma coisa, que vai, uma metáfora, que vai conduzindo, então, esse auditório no caminho da avaliação que ele pretende. E temos também a transferência de experiência, que é o quê? Quanto mais concreta é a narrativa, quanto mais referências ao mundo tangível, compreensível, sensível, mais efeito de verdade ela tem. Isso também é uma coisa que já foi observada pelos reitores da antiguidade. Cícero já falava disso, sobre a construção de imagens, sobre a transformação de imagens abstratas em coisas concretas. Isso favorece a memória e porque isso também favorece um despertar emocional. Pois muito bem. Falei de narrativas de experiência pessoal e aí as pessoas vêm e falam, nossa, mas eu conheço o Padre Léo e o Padre Léo é um contador de causa. Um contador de piada, um contador de causa. Sim, também. Né? A gente vai analisar aqui uma narrativa de experiência pessoal, ele também conta causa. Basicamente, a diferença entre os dois tratam mais ou menos da mesma coisa. Um sujeito curioso, que enfrenta conflitos, que podem ser causas picantes, engraçados, ou de assombração, enfim, seja o que for. Mas de um acontecimento inusitado, de que o sujeito participa, ou que alguém que ele conhece participa, enfim. Mas qual é a diferença básica? Quando eu falo de uma narrativa de experiência pessoal, eu estou tendo como pressuposto a verdade dos fatos. Digo, aconteceu comigo tal coisa, e quando o meu auditório entende uma narrativa de experiência pessoal, espera que aquilo tenha acontecido mesmo. Quando é um caos, existe um pacto funcional entre o auditório e o orador, né, que é o orador. E o auditório vai olhar e vai falar, opa, ok,
legal, ele vai falar que aconteceu com ele, ou com fulano, ciclano, mas a gente sabe que isso tudo aí não é exatamente verdade, né? Não aconteceu assim, mas é divertido, é legal, é engraçado, é interessante, tá aqui ouvindo, certo? É basicamente esse status que muda. Corre. Muito importante também perceber que a narração tem uma função persuasiva. E essa função persuasiva da narração, ela é percebida também desde a antiguidade. A narração é uma das partes do edifício retórico, diz respeito à disposição, uma das partes da disposição, uma das partes da organização, das partes clássicas, né? Não é só uma enumeração de ações, mas um espaço para você desenvolver, então, é a avaliação das pessoas, que a gente já falou, das situações, um espaço onde se coloca a controvérsia e se direciona, então, para a argumentação. Mas, desde Aristóteles, ele já dizia a respeito dessa importância, mas diferenciava a narração oratória da fábula poética. Tá? Exatamente por isso ele escreve poesia e escreve retórica, né? Porque tratam de objetos diferentes. Mas, ainda assim, elas compartilham algumas coisas, que são a verossimilhança, aí a gente tem o conceito de Gênesis, de Aristóteles, não vamos entrar nisso, e a adequação dos caracteres, né? Existe isso em comum. Tanto a fábula poética, que a gente, né, chama de literatura, quanto a narração oratória, elas são verossimilhantes e os caracteres, ou seja, as personagens que são ali construídas e que desenvolvem ações dentro dessas narrativas, elas têm que desenvolver ações verossímeis e têm que ter caracteres adequados, né, que mostram comportamentos, idades, dessas personagens. Mas muito bem. Aristóteles também diz que as narrativas são muito ajustáveis a propósitos afetivos, emotivos, que elas despertam paixões, né? Principalmente em auditórios não especializados. Vou passar aqui. E, sabendo disso, entende-se que, a partir dos atributos que são selecionados na composição dessas histórias, seja ela oral, seja ela escrita, elas podem exercer diversas funções dentro de um discurso retórico. Seja ilustrar um argumento, né? Eu tenho uma ideia mais abstrata trazida pelo argumento e eu posso trazer, então, uma história, uma narrativa para poder ilustrar aquele argumento, para chamar a atenção do auditório que está ali, meio disperso, meio viajante. Então, eu conto uma história interessante e ele volta a se envolver em engajamento, né, e para criar reações emocionais que são favoráveis à causa que está sendo defendida. Ok. Algumas dessas histórias podem ser humorísticas. Humorístico, existe uma discussão a respeito de humor, cômico, etc. Vocês já viram que eu misturei aqui um pouco as terminologias, porque eu estou meio tratando uma coisa pela outra, não são a mesma coisa. E existe essa flutuação terminológica também dentro dos tratados retóricos e tudo isso. Para resolver essa problemática de um jeito mais ou menos aceitável, quando eu escrevi a minha tese, eu disse que o humor pode ser concebido como a criação intencional de um objeto visível. Aí vai tocar a inteligência e os afetos, levando o auditório à adesão. A adesão é manifesta, então, pelo riso, ou pelo sorriso. Mas muito bem, nesse sentido, então, tudo que aquilo que é chamado de ridículo, retórica latina, ou de cômico, lá na retórica grega, pode ser reconhecido como humorístico.
Esses todos os autores disseram muitas coisas a respeito das funções do riso. Aristóteles disse que ele relaxa e distrai o auditório. Essas são as principais funções. Cícero disse que provoca uma disposição favorável e contribui para a boa imagem do orador. Parece que o orador é mais esperto, que ele é mais inteligente, se ele lança uma ironia fina, no momento propício. Serve também para enfraquecer o adversário, o zombo, né? Por exemplo, se eu provoco uma retorção, né? Se eu uso o argumento do adversário contra ele mesmo, incluindo aí, inserindo uma zombaria, enfraqueço o argumento dele, ou se eu faço um ad hominem contra ele, um ad personam, se eu ataco a pessoa dele com uma zombaria, eu enfraqueço eventualmente, serve para relaxar o auditório, como eu já havia dito o Cícero, ou para se desviar de uma situação embaraçosa. Me lançam um argumento, me fazem um questionamento, eu quero sair daquilo e eu faço uma piadinha. Né? Se vocês pensarem, vocês vão recuperar na memória várias ocasiões em que vários oradores fazem isso. Né? Na contemporaneidade mesmo. Eu quero me esquivar de uma pergunta, então eu consigo sair pela tangente com uma tirada humorística. Acontece que, como é que eu uso o humor na oratória? Tem muitas funções, etc. Mas como eu uso? Comedidamente, com cautela. Por quê? Porque tem coisas de que não se zomba. Sabe a história do limite do humor? Aqui está o limite do humor. O pessoal fica discutindo. O limite do humor está lá em Cícero já. Não brincamos com certas coisas. Por quê? Porque certas coisas despertam paixões que são inconvenientes, então bloqueiam a produção do riso. A gente não faz piada a respeito de grandes maldades, de grandes desgraças. Claro, isso sempre levando em conta o auditório. Não se zomba das pessoas que são queridas ou próximas, seja de você, o morador, seja do auditório, daquele grupo de pessoas de quem a quem eles sentem amor, ou por quem eles sentem amor, né? Ou a quem eles consideram muito. E não, também falam mal de pessoas com problemas físicos graves, por exemplo, com enfermidades que causam muita dor, esse tipo de coisa não é objeto de zombaria. Por quê? Porque o orador que se dispõe a fazer zombaria a respeito dessas coisas, ele pode causar cólera ou indignação no seu auditório. A cólera e a indignação são paixões que competem diretamente com as paixões que são pretendidas pelo humor. Sério? Por quê? Porque o humor, qual era a função? Relaxar. Quando a gente pensa em relaxar, acalmar, né? Abrandar o olho. E aí a gente tem a cólera. Desperta a cólera, que é a paixão exatamente oposta da calma, fica absolutamente inviável então, produzir humor. Ao mesmo tempo, posso produzir também indignação. Se eu olho para aquilo que deveria causar compaixão, que causa compaixão no auditório, sem a devida compaixão. Sério? Poxa, eu sou vista, então, como orador, como uma pessoa ruim. Não tem pena daquele que sofre merecidamente. E isso causa ou cólera ou indignação. Da mesma forma, o zombo das pessoas queridas, das pessoas boas, das pessoas que estão ao lado do meu auditório, eu manifesto desprezo. Desprezo pelas pessoas que sofrem ou desprezo pelas pessoas que o auditório ama, ou que eu deveria amar. Da mesma forma, isso agride, destrói o ethos do orador.
E isso provoca, então, cólera e indignação. Ok, obrigada, Valmir. E Bergman e Titecar sozinha também, que escreve sobre o cômico da retórica, tratam também dessas questões, retomam aí na nova retórica essas questões, fazendo de novo as mesmas funções. Tá? Então, a nova retórica herda essas questões da antiguidade e traz a reflexão acerca do humor exatamente por esse caminho. Eu vou correr. Nós chegamos na análise. Pois muito bem. Quando o Padre Léo começa a sua palestra, ele já lança, então, a sua tese. A gente não tem dúvida a respeito da sua tese. Ele parte da primeira carta a Pedro, 5:7, é esse versículo. Ele tem cuidado de vós, confiai-lhe todas as vossas preocupações. Eu tenho uma palestra chamada Confiar em Deus. Parte desse versículo. Naturalmente, a tese principal que se espera é: devemos confiar em Deus a respeito das opiniões, das adversidades da vida. Pois muito bem. Exatamente isso que ele defende. A apresentação da tese no princípio. Tranquilo, obrigada, Tícia. A apresentação da tese no princípio facilita o desenvolvimento da argumentação apoiada em narrativas. Aristóteles vai chamar de exemplos. E que aqui a gente vai fazer uma pequena diferenciação baseada já em autores que estudam retórica e argumentação na contemporaneidade. Tá? Mas a apresentação da tese facilita, então. Eu posso incluir aí uma série de exemplos ou de ilustrações que vão reforçar, confirmar essa tese que eu já contei, certo? Sejam narrativas reais ou não. A diferenciação que eu pretendo fazer, que a gente pretende trazer aqui, é uma diferenciação entre exemplos e ilustrações. Aristóteles vai chamar tudo de exemplos. A argumentação por exemplos, que se presta à retórica deliberativa, principalmente, mas que na nova retórica e nos recentes estudos da argumentação foi aí separada em exemplos e ilustrações. Por quê? Porque conheceu-se que existe uma função, ou existem funções enunciativas diferentes. Os exemplos, bom, vamos lá, todos eles são elementos que fundamentam a estrutura do real. O que significa isso? Eles constroem uma realidade, tanto exemplos quanto ilustrações. Tá? E aí eles vão sustentar uma opinião que já está estabelecida, mas da qual ainda possa existir algum desacordo. É mais uma intensificação, uma amplificação de uma opinião já formada. As narrativas reais, em relação a essa função, elas são mais eficientes até do que as ficcionais, porque elas vão dialogar aí com a memória, a imaginação, seja uma memória de um período histórico, uma memória de grupo, sejam memórias individuais. Tá? Por isso, exemplos históricos são interessantes, mas, obviamente, narrativas ficcionais elas também são muito eloquentes, muito úteis. A questão que eu trouxe a respeito das narrativas reais, das narrativas de experiência pessoal, né? Porque as narrativas de experiência pessoal seriam somente narrativas reais, histórias que aconteceram com um determinado orador ou com alguém próximo a ele. Os exemplos, então, eles são indutivos. Então, eles contribuem para a formulação de um princípio geral. Eles levam, conduzem a uma generalização. Ou eles conduzem à construção de um modelo.
As ilustrações têm uma função diferente. Elas vão concretizar as ideias por meio de textos figurativos. E tem uma tese, eu vou esclarecer essa tese com textos figurativos, como ilustrações, como narrativas. Elas se prestam muito a comover o auditório, todos os autores que tratam das ilustrações têm essa observação. Pois muito bem, a gente vai trabalhar exatamente como ilustração. Por terem aí funções diferentes, os exemplos e as ilustrações costumam, não necessariamente, mas costumam ocupar lugares diferentes. Os exemplos costumam normalmente preceder a tese principal. Porque aí eu vou conduzindo por exemplos até a generalização. E as ações fazem o contrário. Eu parto da tese e aí eu vou ilustrando. Então, as ilustrações vêm depois da tese principal. Passa slide. Não passa slide, passou. O Padre Léo tem nessa palestra 2 teses de adesão inicial, que servem, então, para preparar os ouvintes para a tese principal. Por quê? Parto de ideias que o meu auditório já aceita, ou aceita em maioria. E isso fortalece, então, o meu caminho para chegar à tese principal. Ele parte de somos impotentes em relação aos nossos problemas. E a maioria das pessoas concorda com isso. A vida tem reveses e que a gente não dá conta de tudo. E ao mesmo tempo que nós confiamos em estranhos a ponto de obedecermos a ordens absurdas e enfrentarmos situações constrangedoras. Mas muito bem. E isso ele vai provar com função. A primeira tese preparatória, então, é somos impotentes em relação aos nossos problemas. E aí ele ilustra isso com a história de Pedro. Não vou contar aqui, porque não temos tempo. Mas Pedro, um homem de grande confiança em Deus, de grande fé, mesmo antes de seguir a Jesus, e naturalmente, dada a sua história, a sua trajetória, ele se tornou uma grande autoridade, um modelo também a ser seguido no cristianismo, mas nossa, tem uma coisa aqui, meu Deus. Tá tudo funcionando, né, gente? Mas, graças a Deus. Mas, embora fosse esse homem de confiança, aconteceram reveses na vida de Pedro, em que essa fé, essa confiança que ele tinha, vacilou. Qual é a experiência que se tira disso? Nossa, a coisa saiu do lugar. Pedro é um modelo. O modelo leva à emoção. As pessoas querem ser iguais a Pedro. Os cristãos querem ser iguais a Pedro, ter a mesma fé, a mesma confiança. Né? Por conta de uma identificação que sentem com esse modelo, com os valores desse modelo, né? Com as ações desse modelo. Logo, se querem emular, desenvolver a mesma confiança. Contudo, se Pedro vacila, até um homem de toda fé, que é lá, que seguimos, que não conseguimos, ele vacila como eu não vacilaria. Não é mesmo? Ele não tem controle sobre as adversidades, sobre o seu comportamento diante das adversidades. E que nós, né? A segunda tese preparatória é confiamos em estranhos a ponto de obedecermos às ordens absurdas. É essa, em especial, a narrativa que a gente analisa. Na verdade, não é essa narrativa, mas uma narrativa que se vincula a essa tese. Mas ele traz outras. Não vou ler
as outras. Mas ele traz outras que vão, então, confirmando essa tese. A maior narrativa em relação a essa tese, a que nós analisamos, se vale de um auditório particular e tem algumas emoções que são mais afloráveis. Essas emoções que são mais afloráveis, elas estão naturalmente direcionadas e aí são influenciadas pelas virtudes cristãs, né? Porque esse auditório, eles compartilham de escala de valores, algumas qualidades morais pretendidas, que estão previstas na própria Bíblia. A bondade, a sabedoria, o domínio próprio, a perseverança, a piedade ou a fraternidade. Então, as paixões mais disponíveis são naturalmente correlativas a essa escala de valores. Espera-se que, com variações individuais naturalmente, mas em grupo, espera-se que. Quais são as paixões correlativas? O amor, o favor, a generosidade, a compaixão e a confiança. Veja que a confiança já está aí. Mas se a confiança já está aí, por que eu quero despertar a confiança? Porque, naturalmente, a gente vacila. Né? A confiança arrefece em algum momento. Então, é necessário sempre estar reforçando. E essa é a função desse discurso. Passe. A gente demora muito aqui. Passa as lives. Aí. A narrativa de experiência pessoal, que no uso, por sua vez, promove uma identificação. Né? Porque aciona a memória e a imaginação do auditório. E já começa assim, ó. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Vou revelar para vocês. Nunca passei tanta vergonha na minha vida. Percebam, por favor, revelar. Opa, eu tenho um segredo aí. Olha, já chama atenção. Já começa a imaginar, meu Deus, o que será? Nunca passei tanta vergonha na minha vida. Opa, é uma história de fracasso, de humilhação, de um problema que ele teve. E aí já fica todo mundo curioso. Opa, já enjoo. Né? E já começa a imaginar. Opa, mas o que será? Ele vai contar uma história de uma colonoscopia, certo? Que ele fez. E a experiência dele foi da colonoscopia. Claro que é uma situação constrangedora, bastante constrangedora. As pessoas se identificam, trazem à memória a experiência de um exame constrangedor que já fizeram, ou que alguém já fez, que já ouviram falar, etc. A vergonha é como ele diz que tem vergonha, né? A vergonha, ela é despertada em função da superioridade do outro em relação a mim. Então, ele coloca nesse momento o auditório numa posição de superioridade, uma superioridade que pertencia a ele originalmente, né? Porque ali o orador está em posição de autoridade, né? Tanto do campo do saber quanto do campo do poder, porque ele é um sacerdote, né? E representa a instituição, etc. Mas nesse momento ele se rebaixa, ele se coloca ao nível do auditório, se não abaixo do auditório. Isso desperta empatia. Então, chega a despertar, percebam, a compaixão. Naturalmente seria em relação àquele que se coloca abaixo e que sofre um revés que ele não merece, mas desperta uma simpatia. E essa simpatia, que é quase uma compaixão atenuada, não impede a manifestação do humor, como a compaixão impediria. A superioridade do auditório, por sua vez, permite que ele sinta confiança. Nossa, ele está me contando uma coisa, né, que gera uma comunhão, está me contando uma coisa íntima e é uma pessoa como nós, que sofre reveses e se coloca numa posição de
de gente como a gente, que me faz me sentir não menor em relação a ele, mas confiante e seguro em relação a esse discurso. Ele mantém também um tom pedagógico, e esse tom pedagógico também favorece tanto a produção do humor quanto o despertar da dança. Ele se utiliza de definições como essa. Asepsia é fazer a barba da gente. Ele disse que a moça fez a barba dele, né, quando foi fazer a asepsia, para fazer o exame. Em relação a isso, existe na bibliografia a respeito do humor a construção do cômico popular associada a essa passagem do alto ao baixo astral. A gente tem a barba, que são os pelos do rosto, né, do homem. Quando ele fala em fazer a asepsia, a raspagem dos pelos, né, mas a raspagem dos pelos da região do períneo, do ânus, ele faz referência a fazer a barba, e isso gera comicidade. A gente remete automaticamente a essa construção do cômico popular, né? Traz essa manifestação do que está na cabeça e a rebaixa e traz para o baixo corporal. Né? E também é uma impressão sensível. Né? Remete à memória, remete à imaginação. A gente já começa a pensar na pessoa raspando. Ou lembra, ou começa a imaginar a pessoa raspando. Fazendo a asepsia, traz à memória também uma impressão sensível, uma impressão tátil. Tudo isso, tanto as impressões cognitivas quanto as impressões sensíveis, conduzem então o auditório à identificação, que é o segundo estágio da trajetória das paixões. Ele se utiliza de outros recursos também para gerar a identificação. Muitas impressões sensíveis, transferência de experiência do concreto, lembra? Colabore, não vou ler. Não lembro porque está acabando, meu Deus. Também variações linguísticas que produzem humor porque estão associadas ao estereótipo, né? O estereótipo do caipira. Então já trazem à memória o estereótipo do caipira que está associado a outras narrativas humorísticas. E aí produzem identificação. Muitos fenômenos. Né? E também inferências, que vão produzir imagens mentais cômicas, que geram comunhão e também, pela comunhão, identificação. Tem sempre impressões sensíveis associadas. Como essa, por exemplo. Antigamente gostava de usar macacão. Parei na época por causa desse problema. Porque ele tinha uma incontinência, né, por conta do problema de que ele sofria, né, de inflamação do intestino. As pessoas já começam a inferir, então, imaginar quais seriam as repercussões de ele usar macacão nessa conjuntura. Né? Não podemos esquecer dos artifícios não verbais, eu estou acabando, Valmir, eu juro, que levam, então, à hiperbolização narrativa e aumentam, então, o efeito cômico. Né? Ele vai narrando e, ao mesmo tempo, naturalmente, ele vai se utilizando de recursos kinésicos, além dos recursos prosódicos, né? Dos recursos kinésicos, dos recursos cênicos, né? De movimentação de palco, de movimentação corporal, de expressões faciais, etc., para poder, então, amplificar essa narrativa, certo? Percebam aqui, ó, vou dar um exemplo só. A moça entrou, olhou, deu uma risadinha, não sei se para mim ou de mim. Nessas horas fica dúvida, né? Você não sabe. Falou, o senhor tem que vestir de trás para frente. Aí eu fiquei imaginando, atrás, um avental, sabe aqueles aventais de hospital? E tinha ficado um espaço na frente, né? Porque ele vestiu com aquele espaço aberto para frente. E a moça disse que ele tinha que vestir com espaço para trás, com abertura para trás. Porque, afinal de contas, né, ele ia fazer uma colonoscopia, tem que ficar vestido para trás.
Mas, e aí ele ficou imaginando como seria aquela abertura atrás desse poeta. Pois muito bem. E aí, quando ele diz isso, ele faz essa expressão e se movimenta, mostrando atrás e curvando o corpo para frente. Isso naturalmente amplifica o discurso. Traz a imagem da performance e associa ao discurso verbal. Não vou falar os exemplos, porque já passei do tempo, mas temos vários, como vocês podem ver. Ele se movimenta bastante, ele é muito expressivo. E, naturalmente, temos aí, então, o riso como consequência. E aí a gente tem a manifestação do terceiro estágio, que é o estágio da paixão. O riso marca o terceiro estágio. Algumas das repercussões físicas do riso já são ditas pelos setores da antiguidade, também como Cícero, na citação que está aí. Então, despertar da paixão, podemos, então, passar ao quarto estágio, que é a mudança de julgamento. A confiança vem associada ao riso, porque ela está associada à posição de superioridade do auditório, que está associada à identificação com a narrativa, que está associada à disponibilidade, que já tem a confiança lá no meio. Chegamos aí, então, mudança de julgamento, que é motivada, então, pelo despertar dessa confiança ou pelo fortalecimento de uma confiança que já existe. Existe uma analogia que é proposta pelo padre, que é: eu confiei nas pessoas que foram fazer a colonoscopia em mim. Uma situação terrível, eu sofri, foi vergonhosa, foi medonha, mas eu confiei neles. Eles são pessoas falhas, problemáticas, comuns. Eu confio cegamente nessas pessoas. Por que eu não posso confiar cegamente em Deus? Deixa eles fazerem o que eles quiserem comigo. Eu acho que eles estão fazendo que é para o meu bem. Por que eu não vou confiar em Deus? Não é mesmo? A minha mudança de julgamento está ligada a uma deliberação. Uma deliberação que leva, naturalmente, a uma escolha. Opa, é mesmo. Se eu confio nessas pessoas, eu naturalmente posso confiar em Deus, né? Que é eternamente perfeito, que é eternamente amor, enfim, que é infalível e que pode estar comigo em todas as situações. Isso é logicamente mais favorável. Pois, muito bem. Eu crio, então, uma disposição diante dessa liberação, uma tendência à ação, que é uma tendência de confiar, né? Eu vou realmente confiar? Eu vou chegar ao estágio final da trajetória? Vou partir para a ação? Vou confiar de fato? Não sei. Provavelmente sim. Ao menos momentaneamente. Até que essa confiança precise de um novo reforço, pelo menos. Né? E Jesus, eu passei muito. Temos então um discurso epidítico, que vai reiterar os valores que estão minimizados. Esses valores que estão relacionados a princípios fundamentais, nesse caso, da doutrina cristã, que vão intensificar essa ação. Chegamos, então, a algumas conclusões. As paixões, elas são individuais e coletivas. Individuais e intransferíveis, não podem ser transferidas de um sujeito a outro, exatamente por esse caráter, porque elas dependem de muitas coisas. Tá? Tem valores que são coletivos, mas também de experiências de vida individuais e também de coisas circunstanciais. Não podem ser consideradas exclusivamente iguais, também porque fazem parte aí de um sistema de sentidos e de um sistema de valores que são próprios de grupos sociais. E são organizadores de elos sociais que se formam entre esses grupos.
alguns desses sentidos e alguns desses valores podem ser expressos de uma forma humorística, inclusive no domínio da religião. Nesse caso, então, o humor ele vai ocupar um papel relevante que vai apontar para a paixão, que é a confiança, vai trabalhar em razão desse fortalecimento, conta com a disponibilidade do auditório, que já tem essa confiança, com a aproximação pela narrativa humorística, pela criação do humor, vai despertar emoções prazerosas, vai construir a base do raciocínio indutivo, que vai levar à deliberação, estando deliberado, a escolha pelo comportamento mais adequado, a mudança de julgamento e talvez, provavelmente, a ação. E é isso, pelo amor de Deus, eu passei demais. Desculpa, pessoas. Aí as referências, algumas, as demais estão lá no capítulo, quem quiser conhecer. Quem quiser conhecer o vídeo do Padre Léo também, ele está no canal da Canção Nova. Tá, gente? É só vocês entrarem lá e tudo. Meu Deus, eu sou... Não sei se eu falei, né? Que eu falo mais que o Homem da Cobra. É isso. Era sobre isso que você estava falando. Ana, vocês me escutam? Eu mudei de dispositivo, não sei se vocês estão me escutando. Estou tentando compartilhar meu vídeo aqui, a qualquer momento eu apareço. Mas, enfim, Luana, é uma pena o tempo, né? Eu podia ficar aqui escutando a apresentação até o fim do dia, se a gente tivesse tempo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você pela redação desse texto maravilhoso que eu tive a oportunidade de ler. Foi incrível. Eu li de uma forma, eu li como um leitor assim de coração aberto, para ver de que forma você construir a sua análise, e também li como analista, né, do discurso que somos. E é incrível. Eu não tenho dúvidas ao afirmar que esse texto é um exemplo de análise que qualquer pessoa poderia seguir. Eu achei maravilhoso. E você é também um exemplo de pesquisadora. Achei incrível o texto. Dito isso, eu gostaria de começar. Enquanto vocês vão pensando aí, mandando as perguntas para a gente no chat para a gente discutir, gostaria de começar apresentando as minhas, algumas que eu pensei aqui. Essas questões, se vocês não estiverem me escutando, vocês me avisem para que eu possa tentar arrumar o áudio aqui, tudo bem? Essas questões elas vão permear 3 instâncias aí, então. Vai ser primeiro da estrutura do seu texto, é algo que me instigou, porque a gente trata, quando a gente trata da retórica, a gente tem que pensar nisso. O conteúdo da sua análise, né? Óbvio, por que não? E também no sentido teórico em relação à retórica. Então, gostaria de começar aí por uma pergunta, na verdade é um comentário. Você coloca no seu texto a seguinte, eu vou ler uma citação do seu texto. O riso é um prêmio de consolação dado às criaturas defeituosas, que se zombam entre si, fazendo transparecer a solidariedade na queda, a sua natureza ambivalente, boa e má, muitas vezes ressaltada pelos teóricos. E aí você traz essa relação no seu texto desse divino e profano, você cria esse paradoxo, então, do religioso, do mundano, do perfeito e do imperfeito. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre isso, porque eu acho que é um tema central do seu texto, é bem interessante. Tem alguma coisa para comentar sobre isso? Ai, obrigada, Lu. O que acontece? O riso, né, de modo geral, ele é muito dúbio, porque os sentimentos que acompanham, as paixões que acompanham a catarse cômica, né, diferentemente da catarse trágica, são sentimentos confusos. Por quê? A princípio, o riso gera uma alegria, né? Alegria, satisfação, relaxamento. Muito bem. Mas a tudo isso precede a tensão, né? Como bem observa Freud. Então, a gente, né, está tenso diante de uma problemática, diante de uma falha, diante de uma questão com a qual a gente não consegue lidar emocionalmente. E aí
a gente faz troça dessa questão para poder se aliviar. A gente resolve a questão? Não. A gente continua tratando do problemático, lidando com o problemático, e a gente o ameniza pelo riso. E, ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma autoderrisão ou zombar de coisas externas, e a gente pode zombar do outro. E até em que medida é lícito você zombar do defeito alheio? Sempre existe aí, na derrisão, nesse tipo de derrisão, o que é de agressividade, que também é notado por Freud, o que é de maldade, de observar o defeito do outro, para deixar de lado o meu, por enquanto. Esse eu não tenho, ou tenho, mas não quero admitir, mas ele tem. Veja só como ele tem. E eu vou meter o dedo na ferida do outro de uma forma leve, com agressividade, às vezes velada, atenuada. Ele vai até concordar e se divertir comigo, porque é uma forma mais suave de tocar na ferida, porque é por meio do discurso sério. Mas sempre existe essa natureza um pouco boa, porque, afinal de contas, nos traz prazer, mas nos traz alegria, felicidade, nos conduz em direção ao nosso desejo, mas também existe uma natureza má, porque lida com a imperfeição, porque lida com o defeito, seja com o nosso, seja com o de outra pessoa, seja com de uma outra coisa, um outro objeto. Percebe? Isso é observado desde Platão. Existe um trabalho de uma professora da UFBA, se eu não me engano, sim, da UFBA, uma professora que estuda arte dramática, em especial, chamada Cleise Mendes, que trabalha a catarse na média. E ela lida com essas questões, com a questão da simpatia que eu trouxe, que pode ser despertada, com a questão da inveja, como o riso pode despertar inveja, em que medida, será que existe algum tipo de indignação, é possível algum tipo de indignação embutida e atenuada? Ela lida com todas essas questões, com todas as paixões que são mais prazerosas e que são mais dolorosas, que estão envolvidas na produção do efeito humorístico. Afinal de contas, nos leva a sentir, mas também a pensar, a sentir os nossos problemas e atenuar os sentimentos mais dolorosos, muitas vezes, mas também nos leva a pensar sobre esses problemas, porque depois de sentir, temos a reflexão, como nos traz aí a mudança de julgamento e todos os seus estágios subsequentes. Ai, maravilhoso, muito bom. Eu acabei ignorando aqui pela ansiedade os comentários das pessoas, Todo mundo tá te parabenizando pelo chat. Luan falando maravilhoso, Luana. Ali tá falando, fiquei encantada com o seu trabalho, parabéns. Luiz comentou aqui, cara, professora Luana, sempre me diverti com as histórias do Padre Léo, mas nunca imaginei uma análise dessa. Só me deixava levar por ele. Agora vejo os recursos que ele usava, muitas informações novas para mim, obrigado. E é exatamente sobre isso que eu havia comentado no começo, a forma com que o seu texto fez a gente atentar essas questões tão pertinentes de estrutura e de estratégia retórica, que um discurso tão forte assim como o do Padre Léo faz a gente não se atentar, porque a gente deixa de ser levado, Isso mostra a importância do analista parar e analisar o texto e mostrar para a comunidade como que ele se constrói. Eu acho isso bem interessante. O comentário do Luiz foi em direção disso, achei bem interessante também. A Márcia Pituba está aqui comentando, parabéns, Luana, você é maravilhosa, que privilégio te ouvir falando mais uma vez do cômico e do riso. Você trouxe o Padre Léo, que delicadeza, uma linda homenagem a esse homem religioso que se valia do seu bom humor, da alegria, da graça, do cômico para provocar o riso e evangelizar. Um sucesso. Alan comentando aqui que você
você sempre arrasa. E com isso, eu passo para mais uma pergunta, enquanto não tem nenhuma aqui. Eu queria comentar sobre essa questão da hierarquia entre o orador e o auditório. Eu queria que você comentasse sobre isso. Deixa eu só olhar rapidamente minhas notas aqui. Então, para criar esses sentidos cômicos, você comentou isso e eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Você acha, então, que necessariamente o orador ele deve se posicionar hierarquicamente como um igual ou inferior ao seu auditório? Isso eu pergunto de uma questão geral. Você acha que para criar o riso cômico, o orador ele deva seguir necessariamente essa estratégia de se posicionar inferiormente ao seu auditório? O que você pensa? Olha, nesse caso em específico, como eu estou tratando de uma narrativa de experiência pessoal, sim, porque eu estou tratando de uma autoderrisão, né? As pessoas têm que rir de mim como orador. Se as pessoas têm que rir de mim, de uma experiência minha, eu tenho que encontrar alguma falha, algum defeito, algum problema que seja risível, né? Algum defeito que as pessoas desse nível, que as pessoas tenham e não queiram admitir, ou não admitam, ou não tenham, ou achem que não têm, né? Se as pessoas não têm ou não admitem esse defeito, essa falha, elas estão em condição de rir, elas estão numa posição de superioridade. Automaticamente, que é o haha, olha só, ele tem esse problema e eu não tenho. Então, é nesse sentido da superioridade. Claro que essa superioridade atenuada, né, no auditório, ou esse rebaixamento atenuado, na verdade, do orador, não desfaz a autoridade dele, né? Eu acho que as coisas, elas estão, é um pacto, né? Ele se permite essa posição, neste momento, com um objetivo específico, e o auditório entende isso. Não é um rebaixamento total, né? É um rebaixamento momentâneo para que o corpo possa produzir esse efeito econômico possa ser produzido. Então, sim, eu tenho que colocar o auditório, mesmo que momentaneamente, uma posição de superioridade. Na verdade, em relação a qualquer coisa, quando eu zombo do outro também, e eu me junto ao meu auditório para zombar de um terceiro. Luana, eu acho que a gente está perdendo a conexão com você. Nós não estamos te escutando nem te vendo. Você me escuta? Então vamos aguardar a Luana reconectar. A gente prosseguir, né? Pessoal, enquanto a Luana está reconectando, pode ser que demore aí uns segundinhos. Eu vou aproveitar para fazer um intervalo
como que a gente chama isso? Um intervalo publicitário. Eu passo a palavra para a Márcia ou para a Ana Lúcia, do Grupo Pare, para fazer o convite a nós todos para o evento que o Grupo ERA está promovendo, o Grande Colóquio Internacional. Por favor, meninas, eu vou expor o banner para vocês enquanto vocês falam. Ana, pode falar. Amanhã, eu prometo que amanhã eu vou entrar novamente e aí eu faço a propaganda amanhã. Hoje deixa a Ana fazer, né? A gente dá honra para os mais velhos, né? Mais velhos do grupo, por favor. Ô, Márcia, eu peço para você falar agora, pelo seguinte, eu já caí 4 vezes nesses últimos 5 minutos. Se você puder falar, eu agradeço muito. Então, tudo bem. Então, assim, eu agradeço demais a você, Maria Flávia, que sempre é uma querida, né? E também é parte integrante do ERA, pela oportunidade. Então, eu gostaria de convidar todos, né, que estão aqui participando, né, desse lindo evento do Pare, para participar do nosso colóquio anual, que coincide com o 4º Seminário Internacional de Retórica. Esse ano a gente vai privilegiar o Patos, mas também falaremos sobre o Logos. Teremos nomes como a Ana Lúcia Magalhães, a Maria Flávia, Márcia Mariano, né? Trazemos uma atração internacional, né? Uma fala internacional, que é o professor Rui Grácio, e teremos também o Vander Imediato, enfim, teremos o professor Nuno Coelho, teremos assim vários palestrantes, pessoas do Grupo ERA, né, pesquisadores do Grupo ERA também vão apresentar os seus trabalhos, teremos a colega Joelma, a colega Cláudia Buchain, então vai ser assim um evento que acredito que todos estarão em casa, né, porque a gente vai falar de retórica, que é uma paixão. Então fica aqui o convite para vocês se inscreverem, se quiserem apresentar trabalho também. Vamos ter sessão de comunicação, então sintam-se todos convidados e abraçados e acolhidos para estarem no nosso colóquio anual. Te agradeço, Maria Flávia, você é muito querida. Eu não apareço porque hoje eu não estou arrumada, eu me preparei para me arrumar para amanhã, aí amanhã eu ligo a câmera e eu apareço, tá? Obrigada. Obrigada, querida Márcia. Você teria informação de até que dia as pessoas que vão se inscrever podem se inscrever para apresentação de trabalho? Que eu acho que a maioria aqui quer se inscrever para apresentar trabalho nesse colóquio virtual. Tá. Até o dia 22 de novembro, as pessoas podem se inscrever, tá? Fizemos uma arte especial no site, então, quando o site estudosretóricos.com.br acessado, já pula assim o banner, né, para o nosso colóquio, então tá muito bonita a arte, e espero que vocês também encontrem outras informações, tem nossos livros no site, então é um site bem bacana de conhecer, tem fotos dos integrantes do grupo, então peço até que visitem o site para dar uma olhadinha e já saber, né, quem que está organizando esse evento. Obrigada mais uma vez. Tá bom. Muito obrigada, Márcia, querida, sempre muito querida e atenta conosco. O link para o site já está aí no chat e as pessoas, então, a partir de agora já ficam informadas. E amanhã vocês voltam para mais novidades. Obrigada por aproveitar esse instante aqui conosco. E nós temos de volta a nossa querida Luana, então, para dar andamento à sua palestra. Luana, eu passo a palavra a você e ao Valmir. Oi, gente. Vocês viram, né? Deu 5 horas e o computador acusou o golpe. Mas estamos aqui de volta. Mas, fechando, é isso sim, a superioridade é pré-requisito, mesmo que temporária. Ótimo. Luana, eu quero só finalizar então com uma pergunta que vai para aquela questão, para aquela instância de estrutura, e perguntar para você como você Lembrando, pensa... desculpa, só lembrando que o Luciano também está esperando com a mão erguida. Certo. Então, Luciano, por gentileza, você pode se manifestar, fazer sua pergunta. Se sobrar tempo, eu faço a minha última pergunta, então.
Oi, Luana. Parabéns Luciano. pela poderosa, Luana, né? Poderosa. Porque, não, poderosa porque eu falo assim, o que das nossas conversas, né? Um pouco que a gente refletiu sobre o Padre Léo, eu também não o conhecia tão profundamente assim, né? Eu o conheci quando, da ocasião da morte dele, e por um arquiteto amigo meu que avisou e mandou uma mensagem e tal. E então depois a gente se cruzou nessa linha aí de pensar, refletir sobre esse padre. E eu achei que fiquei impressionado realmente o que você conseguiu tirar desse relato, dessa experiência, né, do Padre Léo, uma coisa que eu também me ajudou muito, porque a minha pesquisa de mestrado está indo por esse lado também, né? Então tudo está me ajudando, né? É o discurso religioso, mas também me atraiu muito essa coisa do Padre Léo, não tanto da questão do humor em si, apesar de que é impressionante a capacidade dele, né? Parece uma coisa nata, uma coisa natural dele, aquilo flui, né? Não parece uma estratégia, é uma natureza dele. Mas o que me chamou a atenção, o que me fez lembrar também, foi das faculdades. Os padres da igreja falam que as nossas faculdades, 3 grandes faculdades que nós temos, a memória, a inteligência e a vontade, é que o humano se fundamenta sobre isso. Os padres da igreja falam que a memória é para lembrar sempre do amor de Deus na sua história, as coisas que Deus faz, da inteligência para entender o que ele fez e da vontade para fazer a vontade dele, de agir, de movimentar. Eu fiquei impressionado porque o toque do humor no Padre Léo cria associações. Você lembra do caos. Você lembra do caos. Você não esquece do caos, daquele dia, daquela palestra, do caos. Só que naquele caos, o Padre Léo falou e deu uma mensagem. Aí é que está, né? Então, porque eu vi um outro vídeo dele, ele contava um caos muito rapidinho também, e falava de um conversando com uma mulher, como se fosse com um padre conversando. Parece que é o fulano que está vindo, aquela conversa caipira, né? No dialeto caipira. Parece que é o fulano, é o jeito dele falar, né? Parece que é o andar dele, vem chegando. Quando ele chega, ele pergunta: seu cavalo fuma? Eu falei: não, meu cavalo não fuma, mas o seu celeiro está pegando fogo. Né? Então, quer dizer, imediatamente depois que ele fala isso e que o auditório inteiro cai na risada, ele diz, ele usa o termo encardido, né? O demônio e tudo mais, imediatamente, ainda o auditório rindo, ele diz: o encardido não dá trégua. Ou seja, ele entra imediatamente com a mensagem direta e seca, e não rindo. Então, eu fico impressionado como que ele desarma mesmo. Nós conversamos um pouco que a gente conversou com a Flávia também, né, sobre ele falava disso, do humor como um desarme do auditório, não é? Contra as defesas, justamente para que ele receba o impacto da fala que ele quer, né? E fora o carisma dele, né? O carisma natural dele, que realmente envolve parabéns pelo que você conseguiu. Infelizmente, eu olhava aqui o tempo e falei assim: falta um monte de coisa ainda para a Luana falar, como é que ela vai conseguir, né? Então, parabéns pela ajuda, parabéns pela contribuição e pelas luzes que apareceram também. E como foi comentado no chat, é uma homenagem mesmo, é um memorial para o Padre Léo, já tem trabalhos de graças e tudo mais, né, em cima dele, um caminho para levantar a santidade e tudo mais, porque é um homem que, inclusive, uma das
últimas descobertas, que eu queria lembrar, ele criou o Betânia para problemas de droga, para jovens com problemas de drogas, e ele era um ex-usuário. Essa experiência pessoal, né, que carrega junto dele e tudo mais. E eu, finalizando, tem um filme dele que chama Buscai as Coisas do Alto. Essa é muito impactante, porque foi a última mensagem dele. Foi a última vez que o povo viu ele. Né, a doença já tinha minado ele. Então ele vê a força um homem mirrado já, a força que ele tinha ainda não é? Então, parabéns pelo tema e pelo que você conseguiu. Um beijo. Ô Luciano, o tema é seu, né? Na verdade, você que arrumou o tema. Então, parabéns para você também. A Flávia está dizendo que é uma dissertação de mestrado. Temos aí alguns trabalhos diferentes perspectivas a respeito da produção dele. E quem tiver interesse aí, são trabalhos de muita qualidade, podem procurar, porque ajudam em diferentes vertentes teóricas aí, os pesquisadores, sejam de retórica e argumentação ou não, são trabalhos muito interessantes, enriquecedores de fato, e você realmente observa uma coisa interessante, que é o uso do humor para desarmar, né? Exatamente por isso conduzir a esse estado de relaxamento, de calma. Então, se eu tenho disponibilidade para outras paixões, eu consigo. Se eu estou indignado, se eu estou nervoso, se aconteceu alguma coisa e eu estou em um estado de ânimo não muito favorável, eu consigo, por meio da narrativa humorística, reverter essa condição. Alterar a disponibilidade do auditório. Isso é muito interessante. Ele fica mais aberto, ele fica mais receptivo, e eu consigo introduzir, então, o meu argumento, não por uma via direta e dura, mas por uma via indireta, em que o humor, a narrativa, funciona como uma ponte para a analogia. Ele faz um 2 em 1. É uma narrativa que carrega para a analogia, que carrega para um argumento, e, ao mesmo tempo, trabalha nesse campo emocional para retirar as defesas, né, e todas aquelas paixões obstrutoras. Exatamente nesse sentido. Muito obrigada, Luciano, por esse objeto. Tiziano, Maria Flávia, nós temos tempo para mais uma pergunta? Então, tempo a gente não, na verdade. A Mônica queria fazer uma pergunta, mas Vamos fazer o seguinte: as pessoas que não puderem ficar, podem ficar à vontade para se retirar, mas já que o assunto está tão bom, pode fazer, Tiziano, e quem puder ficar, acompanha a Luana até a curiosidade existir. Aí, entendeu? Na vida. Luana, eu achei muito interessante essa questão da comicidade dentro do discurso religioso, e eu fiquei pensando aqui, na verdade, é mais uma pergunta especulação do que uma pergunta propriamente dita, mas assim, houve uma mudança muito grande, né, no ethos e até mesmo no logos entre o Papa anterior e o Papa Francisco, por exemplo, agora. Você acha que e, né, também consequentemente houve também uma certa, digamos assim, polarização? Ou as pessoas começaram a odiar o Francisco ou a amar intensamente o Francisco, né? Teve uma grande polarização. Você acha que tem uma correlação aí entre a falta de comicidade que o Papa anterior tinha com o quão cômico e divertido, digamos assim, o Francisco é? Acho que tem uma relação aí nisso. Nossa, tem um passarinho aí. E tem o passarinho, passo preto.
Eu acho que tem no seguinte sentido. As pessoas se apegam mais a um orador ou outro em termos de ethos, se esse ethos revela algumas qualidades que estão em diálogo com alguns valores, naturalmente, que essas pessoas têm. Né? Com a sisudez do Papa anterior, ele comunicava alguns valores. Né? E algumas pessoas entendem que esses valores comunicados com essa sisudez são muito importantes. Na hierarquia dessas pessoas, esses valores são muito importantes. Logo, elas tendem a gostar e a achar que ele é digno de mais credibilidade, né? Que ele entende mais do que ele está falando, ou que ele tem mais capacidade, competência, propriedade ou qualquer coisa que o valha para ocupar esse cargo. Ao mesmo tempo, existem pessoas que acham que esse jeito mais boa praça, né, do Papa Francisco, que vem associado aí a esse bom humor, e esse jeito mais simples dele, dentro do qual esse bom humor é praticado, trazem aí a representação de valores que são... Tchau, Cláudia. Obrigada pela presença. Trazem aí a representação de valores que são muito caros a uma determinada parcela desse auditório. Então, nossa, a simplicidade, a humildade, esse jeito mais comum de se comunicar, mais próximo, busca mais a comunhão e não necessariamente esse distanciamento que é dado por essa autoridade, né, que a sisudez compete, né? Isso é mais agradável e isso revela valores que na hierarquia desse grupo são mais interessantes. Então, depende do que é valorizado por cada subgrupo dentro desse auditório. Né? São efetivamente, claro, questões racionais, né? Lógicas, obviamente, né? Doutrinárias e tudo isso, mas também muito questões afetivas, né? Que estão relacionadas aí às diferentes hierarquias que se põem dentro desse grupo. Tem a ver o bom humor ou o mau humor com essa posição de mais distanciamento e mais autoridade, ou mais simplicidade e mais comunhão. Aí, dependendo do que as pessoas valorizam mais e das paixões que se articulam a esses valores, como elas estão postas, né, no campo de valor de cada pessoa, depende disso, onde ela vai se colocar aí em relação à preferência desse dilema, eu acho. Legal, legal. Obrigado. Adorei. Nada disso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer uma pergunta para a Luana? O Luciano fez uma observação interessante aqui. Ele disse que o Bento XVI é considerado o maior teólogo vivo na atualidade, é uma pessoa tímida por natureza. Sim, também isso. A timidez muitas vezes dá essa impressão também, né, de frieza, de distanciamento. A pessoa não é necessariamente uma pessoa mal-humorada, uma pessoa rabugenta, ranzinza. Ela é tímida, mas esse jeito tímido, às vezes, transmite essa frieza e na posição que ele ocupa ou ocupava, né, pode ser associado, então, a esse distanciamento por autoridade, se colocar nesse posto. Né, e isso pode ser favorável ou desfavorável, dependendo de quem o observe.
né? Mas a capacidade, a propriedade quanto ao que ele representa, dúvidas quanto à capacidade e ao que ele representa como teórico, não resta para ninguém, eu acho, né? Mas realmente uma questão de carisma, talvez a gente pudesse dizer, né? Bom, agora então eu vou fazer minha pergunta, senão eu não vou dormir direito se eu não fazer essa pergunta para você, Luana. Oh, meu Deus. É o seguinte, então, eu tenho um projeto que eu estudo a redação de texto com base na teoria retórica, né? Minha pergunta é nesse sentido. Depois de ler o seu texto e ver aquela estrutura que eu fiquei maravilhado, eu queria perguntar para você como que você pensa, então, a estruturação de um texto, seja em um capítulo, uma redação, que foi, nesse caso, o capítulo que você redigiu. Eu queria saber como que você pensa ele em termos retóricos. Ah, olha, eu penso e não penso também. Quando eu escrevo tendo um determinado planejamento, né? E também me deixo levar um pouco pelo instinto. Mas acho que os fundamentos da retórica se colocam de uma forma um pouco esvaziada, eu diria, quando a gente trata de produção textual, são muito facilitadores na produção, né? Porque, naturalmente, a própria estrutura de disposição que se coloca, embora ela não seja uma regra, e isso seja dito em todos os manuais clássicos de retórica, é um bom direcionamento para que você faça o seu texto fluir de um jeito mais atraente, né? Que você não se desapegue da sua questão central, mas faça o seu texto acontecer de uma forma menos desagradável possível, né? E faça as pessoas serem conduzidas, então, pelo seu raciocínio até a sua conclusão, sem muitos truncamentos, enfim. Penso na produção assim, precisamos de uma introdução naturalmente atraente, que chame a atenção das pessoas, precisamos de um plano muito claro de argumentação, antes de qualquer coisa, né? Na verdade, um plano muito claro de argumentação, de onde eu quero partir e onde eu quero chegar. Sem saber onde se quer chegar, você não vai a lugar nenhum, né? E a partir desses pontos estabelecidos, de onde quero partir e onde quero chegar, uma introdução que ative, né, o leitor, um desenvolvimento argumentativo que seja rico em detalhes e que esteja disposto ao longo do texto com uma subdivisão didática para que as pessoas possam acompanhar o raciocínio sem muitos cortes e uma conclusão que traga realmente um fecho, uma recapitulação dos pontos principais e com alguma novidade também, né? Que tenha alguma, ao modelo dos discursos retóricos clássicos mesmo, né? Que tenha algum fechamento que faça lembrar o seu trabalho e faça falar, puxa vida, é verdade. Faça o leitor sentir que valeu a pena. E foi bom ler esse texto. Então, é nesse sentido que eu penso. Eu acho que assim você consegue não perder de vista
né, o seu objetivo central, o cerne da sua argumentação, mas você também não torna o seu texto enfadonho. Porque a pior coisa, seja um texto científico ou não, né, a pior coisa é você ter que se obrigar a ler um texto chato. E eu acho que a retórica nos favorece nesse sentido, né? Nos favorece porque nos ajuda a ser científicos, a ser claros, a ter uma argumentação consistente, sem abandonar os afetos, né? Porque os afetos determinam, então, em grande medida, o quanto a gente vai se envolver ou não e colocar para frente, afinal, os afetos desenvolvem a nação, colocar para frente ou não o nosso projeto de estudo, de pesquisa, ou a nossa intenção relacionada a esse texto que nós estamos lendo. Não sei se eu te respondo. Não sei se você está falando especificamente de produção científica ou produção da escola também. Não, você me respondeu sim, e você confirmou uma tese que eu tinha depois que eu li seu texto, de que quando a gente estuda retórica, né, a gente passa daquela instância teórica e consegue aplicar ela na prática. E você fez isso muito bem no seu texto. É por isso que eu admiro demais a sua construção textual nesse capítulo. Muito obrigado. Aqui a Thalita... Eu ia ler isso. A Thalita comentou assim: você já assistiu o discurso do pastor Cláudio? Seria interessante analisá-lo nesta perspectiva. Ele usou um humor bem acentuado, às vezes grosseiro. Sim, eu já assisti. Existe uma dissertação da Universidade Federal do Espírito Santo, de uma amiga minha, inclusive, que foi orientada pela mesma orientadora que me orientou no mestrado, a professora Ana Cristina Carmelino, que trata exatamente da construção do humor no discurso do pastor Cláudio Duarte. É muito interessante. O nome dela é Franciele Corrêa. Se você tiver interesse, pode procurar ou indicar para alguém. Eu acho muito válido, é um trabalho muito legal. Esse humor grosseiro também não é uma novidade da contemporaneidade. Muitas dessas paródias a que eu me referi lá no começo da apresentação, elas eram grosseiras e eram trazidas, e são discursos que hoje seriam considerados realmente pesados, essas paródias da Idade Média, né, que eram inseridas lá nas pregações, né, seriam consideradas realmente pesadas para serem ditas no ambiente religioso, ou seriam consideradas mesmo heresias, enfim, mas eram amplamente praticadas aí durante a Alta Idade Média. Eu queria só aproveitar então e responder a pergunta feita pela Thalita, né, que ela é mestranda, então, na UFTM, está desenvolvendo dissertação na área de argumentação, ficou seduzida pelo anúncio da Maria Silvia, está grata por esse dia, nós também agradecemos a sua presença, Thalita. Ela gostaria de saber se nós a aceitaríamos no PARE, seria uma grande alegria. É claro, sim, Thalita, o PARE é um grupo de estudos aberto para os interessados em se aprofundar na teoria retórica. Você é bem-vinda ao nosso grupo. Eu peço para, desde já, você deixar um contato aqui para nós, que nós vamos entrar em contato com você, colocar o seu nome no nosso WhatsApp, no grupo, para você começar a participar imediatamente, e você vai ficar a par aí dos nossos encontros e de toda a nossa movimentação teórica, tá certo? Seja bem-vinda. Assim, já aproveitando que eu estou com o vídeo aberto, eu agradeço, Luana, a você, pela parceria,
né, pela alegria de estarmos juntas aí nessa empreitada que é a organização desse livro, né, esse livro Trajetória das Paixões, uma retórica da alma, o livro que está no forno, né, esse livro já está na gráfica, depois de muito trabalho, a Luana, depois de toda a diagramação, fez uma revisão do livro integral, leu o livro integralmente, fez uma revisão para nós. Então, assim, muito trabalho, muito prazer, né? Então, Luana, eu agradeço a você e já deixo, como vocês perceberam a seriedade, né, da apresentação da Luana hoje, eu quero já convidar vocês, assim que esse livro for lançado, que se Deus quiser vai ser dentro de um mês, vocês tomem esse capítulo da Luana como um modelo de análise, né? Uma pessoa que realmente passou por todo o processo aí, que conhece a trajetória das paixões com muita propriedade e que sabe ensinar para a gente como analisar, né? A Luana é uma grande colega, uma amiga querida. Muito obrigada, viu, Luana? Imagina, eu que agradeço. Eu tô com medo desse negócio de modelo. É, sim, já virou nosso modelo. Obrigada, Flávia. Obrigada, Valmir, e a todas as pessoas pelas perguntas. Pelo diálogo aqui é sempre bom, né? É sempre. Eu não gosto de falar sozinha, gente. Embora eu fale. Muito obrigada a todos. Então, agradeço mais uma vez, reitero, e os agradecimentos. Passo a palavra agora ao Tiziano. Pessoal, então,